tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor, 30º domingo do tempo comum. Longos passos estamos dando, já nos aproximando do final do ano litúrgico. Daqui 4 semanas encerraremos o ano litúrgico. Comecemos o nosso dia, amado e amada, na positividade, na certeza de que Deus, enquanto dormíamos, Ele pensava em nós. Ele planejava um dia a mais. Ele planejava este novo dia para que nele pudéssemos viver intensamente. Viver intensamente significa estar continuamente na presença dele. Por isso, uma forma de mantermos presente junto de Deus é através da nossa respiração. Por isso, sinta Deus enquanto você respira. Seja uma testemunha da tua respiração. Quando você acompanha a sua respiração e vê nela o movimento de Deus em ti, a coisa muda de sentido. Não fica sendo uma simples respiração mecânica, mas passa a ser uma realização litúrgica de Deus em nós. Por isso, respire Deus. Sinta Deus entrando o ar e saindo o ar. Isto é Deus agindo em você. Por isso, quando você estiver voando na maionese, nos pensamentos futuros ou passado, volte a tua atenção para a tua respiração. Respire consciente, inspire e respire, solte o ar lentamente e naturalmente. E adote e veja nesse movimento a ação de Deus em você. Deus que te ama tanto que te faz estar vivo nesse momento. Porque Ele precisa de você. Porque Ele quer você para que você seja um instrumento dEle no anúncio, na propagação da Boa Nova do Evangelho. Rezemos a liturgia desse dia, começando pela leitura primeira do livro do Eclesiástico, o capítulo 35, versículo 15, 17 e 20 seguinte, onde nos mostra uma bela visualização do efeito da oração do homem simples, da pessoa simples. E quando esta oração é dirigida a Deus com humildade e com confiança, Deus não vira as costas. Mas Deus atende, acolhe no tempo hábil a palavra, o pedido que a Ele dirigimos. O autor sagrado diz: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Não é parcial em prejuízo ao pobre. Ou seja, Ele não serve aos ricos virando as costas aos pobres. Deus não é parcial, como o juiz Mouro, por exemplo, que foi parcial. Aqui, Deus não é parcial. Deus, Ele é verdadeiramente imparcial. Na sua proeza, no seu amor, na efetividade do empregar, do investir aquilo que Ele ouve no seu coração, que é dirigido por cada um de nós. Por isso, o Senhor não faz discriminação de pessoas, Ele não é parcial em prejuízo ao pobre, mas Ele escuta a súplica do oprimido. Ele ouve a súplica daquele que se coloca com humildade na sua presença. E aí ele diz: quem serve a Deus com gratuidade, com confiança, Deus
não descansa enquanto não ouve, não põe, não realiza o nosso pedido. Ou seja, quem serve a Deus como Ele quer, a súplica desta pessoa, subirá até as nuvens, à presença de Deus. E a prece da pessoa humilde, diz ele, atravessa essas nuvens e chega ao coração de Deus. Repousa no coração de Deus. Descansa no colo de Deus. Por isso, o conselho que nos dá o autor sagrado é: reze com humildade. Muito mais, reze com confiança. Tenha fé. E Deus, dentro do seu tempo, não é o nosso tempo, o tempo de Deus é outro, Ele nos escuta, na clareza de que Ele não faz distinção entre as pessoas. Deus não olha para a cara de fulano que é bonito, que é rico, que é nobre, e vai escutar a oração dele primeiro do que a minha, que sou pobre e miserável. Não. Deus não faz distinção entre pessoas. Ele não é parcial em detrimento ao pobre. Está sempre aberto, especialmente ao mais pobre, especialmente àquele que tem um coração aberto e livre para Ele. Assim, podemos olhar o texto do Evangelho, que Lucas, na sua beleza, na sua maestria, vem nos mostrar também o modelo de oração que agrada a Deus. Diz o seguinte o Evangelho, Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de imposto. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nos contextualizando no Evangelho, Jesus se encontra no caminho, caminhando para Jerusalém. Mais uma vez ele faz uma parada, e nesta parada, mais uma vez, catequiza. Mais uma vez, ensina. E Jesus toca em temas muito sensíveis às autoridades do seu tempo. Os fariseus, que se consideravam os mais santos, as pessoas mais revestidas de Deus, as pessoas santíssimas, que ninguém podia nem sequer se aproximar deles porque eram pessoas muito puras. Amados e amadas, desconfiemos daquelas pessoas que se dizem puras demais. Nós estamos vivendo, infelizmente, em uma realidade sociopolítica muito estranha. É costumeiro ouvir por aí os evangélicos, por exemplo, dizerem que são pessoas muito santas. Alguns ousam dizer até que já estão salvos e que quem não é evangélico está no inferno. Se ouve muito isto por aí. Acontece que nesse momento está se dando uma tragédia nesse mundo evangélico, assim como também algumas facetas do catolicismo, onde esses ditos pastores estão fazendo de suas igrejas, dos púlpitos das suas igrejas, palanque para defender um político. Palanque para defender
alguém que nem sempre zelou e zela pela vida. Alguém que não tem uma família digna de ser modelo. Alguém que não pode se apresentar como modelo que faz justiça aos pobres. Quando no nosso Brasil são mais de 30 milhões de pessoas que não têm comida suficiente para sobreviver. E os ditos pastores, que se dizem santos mais do que todos nós, estão fazendo de suas igrejas palanque para esse tal político. Os fariseus parece que estão perdendo para eles. Então, não deixemos ser levados por esse tipo de gente. Não deixe ser levado por essa espécie de pessoas que defendem alguém que não é modelo para nada. Voltemos ao Evangelho. O Evangelho vem nos trazer 2 tipos de oração. Uma oração que mostra a soberba, o orgulho de forma exagerada. Uma outra oração que mostra a humildade, a reverência do homem para com Deus. O Evangelho divide-se em 4 momentos, para ser mais específico. O primeiro é a introdução. A introdução mostra Jesus que ali mostra ele contando esta parábola a 2 tipos de categoria de pessoas. Aos fariseus e os mestres da lei. Ou seja, que essas pessoas ali confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, esses fariseus parecem não ser boa bisca. Eles confiavam na própria força, na própria justiça e não confiam nos outros, muito menos em Deus. E aí ele apresenta 2 homens que sobem ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. E aí vem a segunda parte, que é justamente a oração destes cobradores, destes 2 categorias de pessoa. A segunda parte mostra a oração primeira do fariseu. E diz, ele fica em pé, para mostrar que ele é poderoso, que ele não se curva nem para Deus. E aí mostra, ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Como são os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Nem como esse cobradorzinho de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de toda a minha renda. Perceba que é uma oração muito petulante. É uma oração muito autossuficiente. Esta oração enoja a Deus. Esta oração enoja os ouvidos de quem conhece a Deus. É por isso que esta oração será desprezível por Jesus Cristo. Se você reza parecido com isto aqui, comece a mudar, porque esta oração em nada serve para Deus. Terceiro momento do Evangelho. A oração do cobrador de impostos. Este, diz o autor sagrado, que a posição que ele fica, diferente do fariseu que fica em pé, de cabeça levantada, nariz empinado, o cobrador de imposto ficou à distância e nem atrevia a levantar os olhos para o céu. Aqui já mostra a sua verdadeira humildade. Não sequer levanta os olhos para o céu. E aí ele começa a sua oração. Batendo no peito, ele diz: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E aí Jesus vai dizer, terminando assim com a 4ª parte do Evangelho: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A oração do cobrador de imposto tem todas as características de quem reconhece Deus, de quem se coloca abaixo de Deus. Ele não olha sequer para o céu. Ele fica à distância, pois se vê como alguém indigno.
Depois ele bate no peito e diz: Senhor, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. A grandeza do homem está em reconhecer a sua pequenez. A grandeza do homem está em reconhecer a onipotência de Deus. Aí sim está o lugar de cada ser humano. E aí, por isso mesmo, Jesus vem, olha para as duas orações e diz: aquela primeira não agrada a Deus. O primeiro, diz ele, voltou para casa. Esse último voltou para casa justificado. O outro não. Pois quem se eleva, se acha todo-poderoso, será derrubado. E quem se humilha, será elevado. Eis a lógica de Deus. Termino com apenas uma palavra de Paulo, da carta a Timóteo, quando Paulo, no final da sua vida, do seu testamento, ele vai concluir o seu testamento dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Como nós olhamos a nossa vida? Somos capazes de fazer como fizera Paulo? Combati o bom combate, fiz o que eu deveria fazer, completei a corrida, tudo que eu fiz foi bom, foi bem às pessoas. Guardei a fé. Em toda a minha vida, guardei a minha fé. Paulo tem clareza desse caminho por ele percorrido. Clareza mais ainda quando Paulo reconhece que em tudo Deus esteve comigo. No meu primeiro, diz ele, no meu primeiro julgamento, todos me deixaram, exceto Deus. O Senhor esteve ao meu lado. O Senhor me deu a força que eu precisava. Confiemos em Deus. Coloquemos toda a nossa confiança em Deus, como fez o cobrador de imposto. Seja feliz cada dia e busque a paz como instrumento da tua vida e da tua caminhada. Não esqueça de pedir uma pessoa nesta semana para se inscrever no canal do Padre Gildenor. Se todos vocês que estão no meu Facebook se inscrevessem no canal do Padre, já teríamos bem mais pessoas. Então, se você que está no meu Facebook, se você que está no meu WhatsApp e recebe todos os dias essa minha homilia, se ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vá lá, se inscreva. Só clique embaixo aí, onde tem um endereçozinho em azul. Clique lá se você recebe pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E lá no meu canal tem a palavrinha inscreva-se. Só clicar, já está inscrito. Peça mais uma pessoa nessa semana para se inscrever no canal do Padre e assim cresçamos esta família e anunciemos com entusiasmo a palavra do nosso bom Deus. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.